Bem, isso aqui poderia ser uma notícia. Cientistas finalmente explicaram o paradoxo das linhas costeiras. Na era de robôs avançados e da exploração espacial, é difícil acreditar que alguns problemas globais permaneçam sem solução. Questões como medir o litoral de países e continentes, acredite ou não, ainda é impossível fazer isso com 100% de precisão. Ei, o que há de tão difícil? Você tem seu litoral, você tem duas docas, uma indo em direção à outra. Para contê-la, você precisa de um paradocas, entendeu? Ah, não é isso? Não importa. Antes de entrarmos de cabeça na geografia, reserve um momento para se inscrever em nosso canal e ativar as notificações de postagens. Assim, você acompanha todas as nossas atualizações. Vamos começar com os Estados Unidos. Qual a extensão do seu litoral? Quanto você acha que é? 32 mil quilômetros? 161 mil quilômetros? Alguém deve ter respondido a esta pergunta antes de você, com certeza. Você teria que medir os contornos e obter um número. Bem, muitos tentaram e todos obtiveram resultados diferentes. Mesmo se levarmos em conta apenas a mais oficial das fontes oficiais, não haverá apenas uma resposta. De acordo com um estudo do Congressional Research Institute, o litoral dos Estados Unidos tem 19.926 quilômetros de extensão. Outro estudo da mesma organização nos dá um número diferente, 46.820 quilômetros. A CIA afirma que o número correto é de 30.455 quilômetros. Finalmente, a National Oceanic and Atmospheric Administration apresentou um resultado de 153.645 quilômetros, o que representa cerca de 8 vezes mais do que o primeiro, que é o menor dentre os números oficiais. Como é possível e o que torna tão difícil encontrar apenas um número oficial? Não é porque é o governo. Para responder a essa pergunta, vamos pensar em como avaliar o litoral de um país. Você poderia tentar usando uma régua ou uma fita métrica, se tiver bastante tempo livre. Mas provavelmente deixaria para os cartógrafos, e eles diriam uma coisa: depende. Na verdade, isso depende da unidade de medição que você escolher. Deixe-me explicar melhor usando como exemplo um país menor. Que tal o Reino Unido, que é uma ilha perfeita? A terra do chá, dos ônibus de 2 andares e de Sua Majestade, a Rainha, atrai milhares de turistas, e as curvas e mais curvas de seu litoral dão muito trabalho aos cartógrafos. O litoral do Reino Unido, assim como de qualquer outro país, não é uma linha reta. Isso facilitaria as coisas, não? De qualquer forma, para medir essa linha torta, você poderia usar uma régua de 80 km ou escolher uma de 40 km e obter duas respostas muito diferentes. Se pegarmos a unidade maior, obteremos 35 delas e cerca de 2.798 km. Se usarmos a unidade de 40 km, encontraremos 85 delas e o resultado será de 3.398 km. De onde vêm esses 600 km extras? Esse é o paradoxo da linha costeira. Enquanto tentamos medir uma mesma linha costeira, o resultado obtido depende do tamanho da unidade escolhida para realizar essa tarefa. Basicamente, quanto mais você aumentar o zoom e usar uma unidade de medida menor, maior o número que você obtém. Pense no enorme tamanho das imagens que seriam necessárias se fôssemos medir em centímetros. Esse paradoxo pode fazer você repensar e redescobrir o mundo. Deixe-me explicar o que quero dizer. A CIA publicou um World Factbook, e uma das listas que contém é a de todas as linhas costeiras. Você consegue adivinhar qual país pode se orgulhar das maiores praias do mundo? Se você acha que é a Rússia, conhecida como o maior país do mundo por território, está errado. O resultado dela é de 37,5 mil quilômetros, não exatamente o maior número da lista. Na verdade, o Canadá está no topo da lista com 200 mil quilômetros. Tudo isso graças ao arquipélago ártico canadense, que consiste de 36.563 ilhas que foram levadas em consideração. Clique em curtir se você adivinhou que o Canadá é o vencedor. Isso pode até não ser tão surpreendente.
diferentemente do fato de a Noruega ter ganho dos Estados Unidos e ter ficado em segundo lugar, logo depois do Canadá nessa classificação. Isso é realmente difícil de entender. Este país, relativamente pequeno, obteve um resultado total de 25.147 quilômetros, em comparação com os 19.923 quilômetros dos Estados Unidos, graças aos seus longos fiordes, numerosas pequenas ilhas e uma série de pequenos recortes. Se esse litoral fosse uma linha reta, seria o suficiente para dar a volta ao mundo quase uma vez e meia. Isso não é incrível? Paradoxo da linha costeira. O primeiro cientista que descobriu o paradoxo foi o matemático, físico, psicólogo e meteorologista inglês Lewis Fry Richardson. O cara simplesmente não conseguia manter o emprego por muito tempo, hein? Quando em 1951 ele tentou descobrir se o comprimento da fronteira comum entre dois países poderia de alguma forma afetar a probabilidade desses dois países entrarem em guerra, notou algo muito estranho. Países vizinhos tinham dados diferentes sobre a extensão de sua fronteira. Espanha e Portugal diziam que a fronteira entre eles era, respectivamente, de 986 e 1.213 quilômetros, respectivamente. A pesquisa de Richardson deu origem ao estudo moderno dos fractais e forneceu aos cartógrafos muito o que pensar. Nós já sabemos que o tamanho da régua que escolhemos para medir esse ou aquele litoral afetará o número que obtivermos no final. Quanto mais aumentarmos o zoom, maior esse número se torna. Então é possível chegar a um nível molecular em nossas medições, levando em conta toda e qualquer curva e cada rocha do litoral? Em teoria, mas se você fizer isso, terá um resultado próximo ao infinito, ou milhões e milhões de quilômetros. Qualquer país é um espaço bem definido, então isso não faria sentido. Além disso, as linhas costeiras não são imutáveis. Elas continuam mudando com o tempo e a erosão. Os níveis do mar estão constantemente aumentando, e é provável que grandes territórios se tornem submersos em algumas décadas. Isso pode acontecer às Maldivas, por exemplo. Alguns países, pelo contrário, aumentam seu litoral há séculos. Está acontecendo na Holanda, por exemplo. O mundo todo continua mudando. É impossível acompanhar tudo o que está acontecendo e medi-lo com uma régua e um microscópio. Você ainda está tendo dificuldade em entender o paradoxo litorâneo? Bem, há algo muito semelhante em matemática que pode ajudá-lo a visualizar de uma vez por todas. É um conceito chamado floco de neve de Koch. O melhor de tudo é que parece um floco de neve. Brincadeira, é uma curva geométrica e o primeiro fractal a ser descrito. Uma grande ajuda para entender o que é o perímetro infinito. Tudo se inicia com um triângulo equilátero. Agora, vamos adicionar outro triângulo em cada lado com seus lados, medindo 1/3 do anterior. Podemos ampliar mais e mais, adicionando mais e mais triângulos menores. E, com isso, irá aumentando o comprimento do perímetro. Se dermos um zoom para onde começamos, veremos que o floco de neve ainda tem uma área infinita, mas um perímetro cada vez mais longo, tendendo ao infinito. Então, esse conceito faz algum sentido para você agora? Você acha surpreendente que os países menores possam ter costas mais longas do que os maiores? Vamos discutir esse assunto na seção de comentários. Se você gostou desse vídeo, avise-nos pressionando o botão like. Certifique-se de enviar um link para os seus amigos interessados em geografia. Caso você seja novo no canal, inscreva-se para não perder nenhuma atualização que publicaremos. Lembre-se de que a vida é sempre melhor no lado incrível. Tchau!